Boa noite, amada igreja. Que motivo de alegria para mim poder chegar aqui esta noite, encontrar a todos vocês, mesmo que eu deste lado da tela e você deste outro lado da tela, mas é uma satisfação poder estar presente com todos vocês. Espero em Deus que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, que Deus esteja provendo todas as suas necessidades. Irmãos, eu tenho orado bastante para que Deus possa afastar de nós todas estas coisas, que esta pandemia possa passar logo, para que nós possamos nos reunir novamente em nossa preciosa comunhão em nossa igreja. Como eu estou com saudade das nossas reuniões, dos nossos encontros, dos nossos cultos. Parábola. Você sabe o que é uma parábola? Você saberia me dizer por que Jesus transmitiu vários e vários ensinamentos por meio de parábolas? As parábolas de Jesus, elas são histórias contadas a partir de elementos reais que revelam a natureza do reino de Deus ou indica para nós, os filhos de Deus, como devemos agir em determinadas situações da nossa vida. Através das parábolas, Jesus Cristo, ele causa impacto em nossas vidas, de modo que nos leva e nos força a refletir e a ter uma reação para cada ensinamento transmitido por ele. Nesta noite, iremos considerar a parábola do fariseu e do publicano. O texto de referência é Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14. E para efeitos didáticos, o nosso tema é justo e o justificado. Não sei quantas vezes você já deve ter lido esta parábola, nem quantas mensagens você deve ter escutado sobre esta parábola. No entanto, posso afirmar que quanto mais conhecida é uma parábola, mais ela clama por nossa atenção a fim de retirarmos lições preciosas dela. Sou capaz até de afirmar que na mente de muitas pessoas, esta parábola é mais uma história daquelas que trata de como devemos orar. É de se esperar que todos aqueles que leem esta parábola notem a presença de dois homens, um fariseu, cujas suas orações eram arrogantes, e ele se considerava a si mesmo justo, a ponto de até achar que não havia mais ninguém como ele. Também encontramos um publicano, cobrador de impostos, que orava ao Senhor de forma humilde e que era capaz até de pensar que na terra não houvesse pecador tão mau como ele. Mas este, de em seguida ou ao final da história, ou da parábola, ele é elogiado por causa da sua humildade. Também é de se esperar que inconscientemente muitos digam: graças a Deus não somos como aquele fariseu. Mas esta reação demonstra que somos de fato como ele. Irmãos, não podemos negar que a humildade na oração é um dos ensinamentos presentes na história. Todavia, o foco do ensinamento de Jesus não está na humildade nem na oração. Eu te convido a descobrir comigo qual é o ensinamento que Jesus quer transmitir ao contar esta parábola. Versículo 9, em seguida vamos ler o versículo 14. Versículo 9 diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não
aquele. Estou lendo o versículo 14. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você foi capaz de perceber que tanto na introdução, versículo 9, quanto na conclusão desta parábola, versículo 14, aparecem duas palavrinhas muito semelhantes, porém com significados distintos. E que estas palavras é o assunto principal desta parábola. Você é capaz de me dizer quais palavras são estas? Quem falou justo e justificado acertou. O que significa ser uma pessoa justa? No mundo grego, helenista, era um termo geral que designava pessoas civilizadas, pessoas que obedeciam aos costumes e às normas presentes em sua época. Ainda hoje, em nossos dias, falamos, sim, de um homem justo. Afirmamos que ele é um indivíduo que mantém um padrão moral que é admirável diante da sociedade. Mas eu te levo a uma reflexão. Será que diante de Deus nós somos justos? Será que você e eu alcançamos o padrão da justiça de Deus a ponto de podermos nos equiparar a Ele? A nossa outra palavra, semelhante a justo, é justificado. De pronúncia e escrita bastante semelhante no original, porém carrega um sentido diferente. Ela quer dizer declarar alguém justo. Não se trata de alguém que auto se proclama justo, mas de alguém em que, apesar dos seus pecados, das suas falhas, é declarado justo, ou seja, é justificado. O justo e o justificado. Quem é você? Voltando para o nosso texto, o justo. Diz o texto que o fariseu, ele se auto-identifica-se como o justo. Ou seja, aquele que acha merecedor da graça de Deus. Merecedor por suas obras, por seus esforços e sua justiça própria. Quantas pessoas nós não encontramos nos nossos dias que têm este mesmo senso de merecimento? Desprezam-a muito e acham-se dignas da graça de Deus. O comportamento deste fariseu é semelhante ao de muitas e muitas pessoas em nossos dias. Nota que aquele homem faz uma lista da sua autopromoção. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quem pensa desta forma, em momento algum, ele está comparando a sua justiça com a de Deus, mas está sempre olhando na horizontal, olhando no horizonte, comparando-se aos demais pecadores. Talvez você até possa estar nesta mesma situação esta noite. Você olha para a sua vida, olha para a minha vida e diz: olha, eu não sou tão pecador como o pastor Maxwell. Mas a comparação que devemos fazer não está na horizontal. Ó irmãos, a métrica de medir nossos pecados não é o nosso semelhante. Não é você, não sou eu. Não é o seu vizinho, não é a pessoa que está ao teu lado. Mas a métrica que nós devemos usar para medir a nossa justiça é o caráter santo
do nosso Pai Celestial. Ele é a régua que nos mostra quem realmente nós somos. Não adianta você dizer, eu não minto como fulaninha, bobagem. Eu não sou perverso como cicrano, bobagem. Não adianta este tipo de comparação. A comparação que devemos fazer é, eu sou verdadeiro em tudo quanto eu faço, como Deus o é. Eu amo ao meu semelhante, assim como Deus me ama. Percebeu que o padrão foi sobremaneira elevado? Quando deixamos de olhar na horizontal e passamos a olhar para cima, o padrão de justiça, ele se eleva e nós não conseguimos este padrão. Como diria meu pai, vamos para frente que atrás vem gente. Em seguida, o fariseu, cheio de orgulho, passa a enumerar os seus méritos. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Em outras palavras, ele diz, Deus, você está vendo, eu mereço estar aqui. Olha para mim, 2 vezes por semana eu faço jejum, dou o meu dízimo, está tudo aqui. Eu não sou como ele. Certamente, aqueles que ouvem esta propaganda devem se impressionar com o padrão da autojustiça deste homem. Então, o que dizer do publicano que está lá atrás, desprezado, afastado destes homens justos? Ou justificado? O publicano, afastado de todos, conhecedor da sua real situação, tendo em vista a santidade de Deus, não ousava nem sequer levantar o olhar para o céu. Ele estava envergonhado por causa dos seus pecados. Ele não queria estar perto daqueles homens tão justos. Irmãos, isso me faz lembrar de uma conferência que eu fui em uma igreja. Nós temos comunhão com esta igreja, mas eu não vou citar o nome. Chegando à igreja, eu passei a cumprimentar os irmãos que estavam ali no templo e me dirigi a um dos bancos. E neste banco, ao qual me dirigi, estavam ali uns 3 ou 4 irmãos, eu não tenho em mente agora o número dos irmãos que ali estavam. Cumprimentei-os a cada um deles e fiz menção de sentar naquele banco. Foi quando um daqueles irmãos, tinha um bigodão, me falou, aqui é o banco dos pecadores. Então eu parei, olhei para ele e disse, é neste banco que eu vou sentar. Se aquele irmão tivesse me dito, pecadores não sentam neste banco, então eu teria procurado outro banco e até mesmo talvez outra igreja para adorar ao Senhor. O meu lugar é junto com os pecadores, justificados por Cristo. Voltando ao nosso texto, nota que o publicano batia no peito, versículo 13. Esta atitude, segundo a cultura oriental, expressa profunda angústia e perturbação. Mas por que será que aquele homem estava tão angustiado? O que perturbava a alma daquele homem? Em poucas palavras, ele expressa então a sua angústia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 2
coisas o angustiavam. Primeira, ele tinha consciência dos seus pecados. Segunda, ele sabia que nenhum sacrifício de animais apresentado ali naquele templo era capaz de justificar ou de o fazer justo diante de Deus. Então ele clamava: tem misericórdia de mim, pecador. Este homem não apenas pedia por misericórdia, ele pedia algo muito além. A palavra grega, comumente usada para misericórdia, não é empregada neste texto, nesta frase. Em vez disto, é empregada uma outra palavra que só é utilizada em 2 lugares no Novo Testamento. Lucas 18:13 e Hebreus 2:17, que significa expiar, fazer propiciação por. Então aquele publicano, conhecedor dos seus pecados e como ele estava condenado diante de Deus, e aquele sangue de animais, ora derramado no templo, não era capaz de fazer propiciação pelos seus pecados. O publicano anseia em receber a dádiva da justificação de Deus, enquanto o fariseu, que achava que já o conquistou, se achava justo demais para estar junto de pecadores. O justo e o justificado. Quem é você? Um relacionamento correto com Deus não depende apenas da nossa justiça pessoal ou da observância da lei. Somos falhos nestas coisas. Este relacionamento só é possível porque em Cristo somos justificados. Jesus pagou pelos nossos pecados. A ira de Deus contra estes pecados foi satisfeita na cruz, quando o sangue do seu Filho foi derramado. E aqueles que creem e recebem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles saem justificados diante de Deus e gozam de um relacionamento correto e verdadeiro com o Pai Celestial. Você é um justo ou você é justificado? Irmãos, jamais esqueça que a justiça própria, ela distorce a nossa visão de si mesmo e de Deus. Somente os que enxergam a própria indignidade conseguem enxergar a graça redentora de Cristo Jesus. Você que me escuta, eu não sei se você é um justo ou se você é um justificado. Se você é justo, está na hora de você deixar de lado a sua autojustiça. Essa sensação de auto-merecimento, eu mereço as coisas de Deus. Não, nós não merecemos nada de Deus. Através de muito amor, de muita graça, Ele nos concedeu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. E através desse sangue derramado na cruz, da morte, do sofrimento de Jesus Cristo, é que nós somos considerados justos ou somos justificados diante de Deus. A nossa oração deve ser: Senhor, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Expia os meus pecados no sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar nisto. Se você é um justo, eu terei o maior prazer de te mostrar que diante de Deus
a nossa justiça não vale nada. Liga para mim, vou deixar meu telefone, podemos conversar mais sobre o Evangelho, conversar mais sobre a graça justificadora de Deus para a vida do pecador. Irmãos, que Deus esteja nos guardando, que Deus esteja nos protegendo. Sabedores que não somos justos diante de Deus, mas justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Que nós tenhamos uma boa semana em Cristo. E longe de nós, o pensamento eu não sou como eles, porque somos todos pecadores. Todos imerecedores da graça de Deus. Mas por amor, por grande amor, Deus nos considera justificados. Porque alguém, o seu Filho, já pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E é em nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que eu desejo a todos uma boa semana. Que Deus os abençoe e esteja guardando a todos vocês.